A história que vou contar hoje começa no reflexo de um espelho. Não um espelho qualquer, mas aquele que você encontra sem querer, quando já esqueceu que está sendo observado. Talvez no visor escuro do micro-ondas ou no vidro de um carro estacionado. É ali que te pega desprevenido. Você se vê de lado, com a postura curvada, o olhar meio perdido, e sem aviso, uma voz sutil, fina como linha dental, sussurra: você ainda não está certo. Ainda não é suficiente. É quase imperceptível, mas o corpo sente primeiro. O peito encolhe, o maxilar aperta. E antes que perceba, você já está em julgamento. Por nada muito específico. Por existir daquele jeito. Por não ter feito mais. Por parecer distraído, talvez. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. Gosto de imaginar esse momento do lado de cá também. Agora vamos começar a jornada desta noite juntos. Você caminha pela casa, talvez indo da cozinha para o banheiro, é um domingo ou uma terça qualquer. Mas aí, o espelho. E o espelho devolve o que vê, sem dó nem filtro. Você não gosta do que enxerga. A camisa torta, o cabelo desobediente, a expressão de alguém que não está bem, não ruim, só não bem. Nessa hora, algo dentro de você aperta o botão de play para um roteiro que você conhece de cor. Começa a ouvir sua própria mente te questionando. Por que você é assim? Por que você ainda não mudou isso? Ninguém mais parece tão bagunçado quanto você. Mas ninguém disse isso. Ninguém está vendo o que você está vendo. Mesmo assim, você acredita, porque essa voz é convincente. E fala num tom que você aprendeu a respeitar. Eu já fui pego por esse mesmo espelho. Tantas vezes. Já me olhei depois de um dia inteiro de esforço. E ainda assim encontrei motivo para crítica. Como se cada linha do rosto, cada sombra sob os olhos, fosse evidência de que algo está errado comigo. E o curioso é que, por fora, você parece normal. Ninguém imagina que há esse comitê interno em atividade, examinando cada passo, cada frase dita, cada pausa. E julgando. Constantemente julgando. Você vai lavar as mãos, e até o jeito como abriu a torneira parece errado. Muito lento, muito apressado. Está desperdiçando água. Poderia ser mais eficiente. É como se tudo em você fosse um projeto inacabado, um rascunho que nunca será a versão final. Mas essa sensação não aparece só em momentos de espelho. Às vezes, ela vem no meio de uma conversa. Alguém ri, e você acha que é de você. Ou pior, que poderia ter feito a pessoa rir mais, se fosse mais inteligente, se fosse mais leve, mais certo. Você observa outras pessoas vivendo com uma fluidez que parece inalcançável. Elas erram e riem. Elas esquecem e seguem. E você? Você congela, você repassa. Você carrega o erro como um peso que ninguém mais vê. E isso te isola, porque o auto-julgamento é um tipo de solidão. É estar acompanhado de uma versão sua que não gosta de você, que te observa o tempo inteiro esperando um vacilo. E quando ele acontece, e ele sempre acontece, ela se apressa em apontar. Eu sabia. Você talvez já tenha tentado se distrair, com trabalho, com compromissos, com séries em sequência. Mas a voz sempre arruma um jeito de voltar. Às vezes no banho, às vezes quando você deita. No silêncio ela cresce, porque agora ela tem espaço. Mas e se, só por um momento, você não desse ouvidos, não lutasse contra ela, nem acreditasse nela, apenas ouvisse como quem escuta um rádio que não escolheu sintonizar. Deixasse a voz falar e você não reagisse. Dá medo, eu sei, porque a gente acredita que, se não se julgar, vai virar alguém preguiçoso, egoísta, displicente. Mas será? Ou será que a ausência do julgamento não abre espaço para algo mais genuíno, algo que vem do cuidado, não da cobrança? Eu também acreditei que precisava da minha autocrítica para evoluir, que ela era um combustível nobre, mas era gasolina adulterada. Me fazia andar sim, só que com o motor gritando e a alma exausta. Você começa a perceber que talvez exista uma forma de viver com mais suavidade. Não perfeita, não plena, mas menos cortante.
A percepção disso não vem como epifania, vem como um incômodo, uma fadiga, um pensamento silencioso que sussurra: não dá mais para viver me punindo o tempo todo. E é aí que começa a história de hoje, no instante exato em que o auto-julgamento pediu uma trégua. Não porque perdeu, mas porque, finalmente, você parou de alimentá-lo. Você tropeça, literalmente. Talvez seja numa calçada irregular ou no tapete da sala. Um tropeço que nem dói, daqueles que qualquer pessoa consideraria insignificante. Mas, dentro de você, algo dispara, não pela queda, mas pelo que ela simboliza. A primeira reação externa pode ser até um riso nervoso, um olhar ao redor para checar se alguém viu. Mas dentro você já está sendo levado a julgamento. Como se o tropeço fosse a prova final de uma acusação antiga. Você é desatento. Você é desastrado. Você não aprende. E veja bem, você não está exagerando. A sensação é real. Porque para você não foi só um tropeço, foi um lembrete de todos os outros erros, de todos os momentos em que sentiu que falhou. Aquele segundo vira um portal e você é sugado para dentro de um arquivo mental que guarda suas falhas com precisão quase cruel. Eu já fui engolido por esses arquivos, como se minha mente tivesse uma gaveta especial chamada provas de que sou insuficiente. E bastasse qualquer escorregão para que ela se abrisse sozinha. A memória de uma fala atravessada, uma reunião onde eu não fui claro, um favor que esqueci de fazer. Tudo reaparece, em fila, como testemunhas contra mim. E você reconhece isso também. Porque não é a primeira vez. Você já montou esse tribunal interno antes. E o papel de réu é sempre seu. O júri, formado por vozes imaginárias, às vezes nem tão imaginárias assim. A crítica da professora, o desprezo de um ex-chefe, o silêncio de um amigo. Vozes que se transformaram nas suas. Mas agora você percebe algo sutil. Esse julgamento não está sendo feito por uma parte racional de você. Não é justo, não é equilibrado, é punitivo. É como se a sentença já estivesse dada antes do processo começar. Você só assiste e sofre. O curioso é que se outra pessoa tropeçasse, você agiria diferente. Você ofereceria a mão, faria uma piada leve, daria um tudo certo aí com um sorriso. Mas quando é com você, a compaixão evapora, só sobra cobrança. Isso diz muito sobre como você se trata, sobre a régua que usa consigo. Uma régua que não mede, ela machuca. E não estamos falando só de tropeços físicos. Você se pune por responder uma mensagem do jeito errado, por não ter tido ânimo de sair, por ter comido demais ou de menos, por ter falado muito ou calado quando devia ter falado. São pequenos gestos, decisões banais, mas cada um vira munição. Porque há dentro de você uma urgência por acertar sempre, por ser impecável, por não ter margem para falha. Como se o mínimo erro revelasse uma verdade escondida, que você é, no fundo, inaceitável. Essa palavra é pesada, eu sei. Mas ela mora ali. No fundo dessa voz dura existe o medo de não ser digno. E esse medo tem fome, se alimenta da sua atenção, se fortalece a cada pensamento de reprovação que você aceita sem questionar. Só que, e se você parasse por um segundo, só um segundo, e observasse essa dinâmica? Você tropeçou, sim, mas e daí? O chão não está bravo com você. As pessoas ao redor provavelmente nem viram, e se viram, já esqueceram. Por que você não consegue esquecer também? Porque você se acostumou a carregar o erro no peito, como se errar significasse que você é o erro. Mas isso não é verdade. O tropeço é só um tropeço. O atraso é só um atraso. O dia improdutivo é só um dia improdutivo. Você não precisa transformar cada deslize em um atestado de fracasso pessoal. Eu lembro de um dia em que derrubei café na camisa minutos antes de sair. Tinha uma reunião importante. O café escorreu como um símbolo de caos. Minha primeira reação foi me xingar, de forma quase automática. Claro, só podia ser você. E eu fiquei ali, tenso, limpando, tentando voltar no tempo. Mas então parei, respirei e ri, de verdade, porque era só café e a camisa ia secar.
E a reunião ia acontecer de qualquer jeito. E a única coisa que estava me machucando era a minha própria rigidez. Foi nesse dia que eu comecei a suspeitar que talvez, só talvez, eu estivesse sendo injusto comigo mesmo. Você também pode suspeitar disso, agora mesmo, porque a próxima vez que tropeçar, e ela vai acontecer, talvez você consiga se lembrar desta conversa, e em vez de se julgar, escolha respirar, soltar os ombros e seguir, sem drama, sem sentença, só seguir. Porque, no fim das contas, viver é tropeçar às vezes, é esquecer nomes, é falar com hesitação, é deixar a louça na pia. E tudo isso pode existir sem tirar seu valor. Seu valor não está na performance perfeita. Seu valor está em você, mesmo quando erra. Há certos pensamentos que não nasceram em você. Não são seus. Não foram escolhidos. Mas mesmo assim estão aí dentro, repetindo frases antigas como se fossem verdades universais. Não faça feio. Você precisa se esforçar o dobro. Cuidado para não incomodar. Você nem lembra quando ouviu essas frases pela primeira vez. Talvez tenha sido na infância, num tom casual dito por alguém que nem sabia o peso que carregava. Mas você ouviu e guardou, como quem anota uma lei invisível. E agora essas vozes se disfarçam de consciência, quando na verdade são ecos. Ecos do que foi dito, do que foi sentido, do que foi apenas sugerido num olhar. Você começa a perceber que boa parte do auto-julgamento que te acompanha não surgiu do nada. Ele é um código que você aprendeu a seguir, um script silencioso passado por gerações, e você seguiu, claro, porque queria pertencer, queria aprovação, queria ser bom. Eu também segui, durante anos. Eu acreditava que só seria respeitado se fosse impecável, que só merecia descanso depois de exausto, que só seria digno de carinho se fosse útil. E essas crenças vinham de todos os lados, do jeito como certos adultos falavam comigo, do que valorizavam, do que ignoravam, e também do que vi outros serem cobrados a ser. Você também viu o irmão mais velho sendo pressionado a dar exemplo, a amiga tímida sendo chamada de fraca, o colega emotivo sendo ridicularizado, e sem perceber, você foi moldando seus comportamentos para evitar esses rótulos. O medo de ser ridículo, de ser rejeitado, de ser demais, ou de ser de menos. Esses medos se tornaram reguladores internos. E o mais perverso, você acredita que são parte da sua identidade, como se esse juiz interno fosse você. Mas não é. Ele é uma montagem, um Frankenstein emocional, costurado com frases de infância, de escola, de igreja, de redes sociais. Um amálgama de exigências que você nunca escolheu, mas agora cumpre com rigor. Você lembra daquela vez em que quis dizer não, mas disse sim? Ou daquela ideia que engoliu porque achou que iam rir? Ou daquele elogio que recusou porque não era tudo isso? Essas pequenas decisões cotidianas são governadas por essas vozes invisíveis. E cada vez que você cede, a voz ganha mais força, porque você a alimenta. Mas aqui está o ponto. Você também pode começar a ouvir outra coisa. Uma voz mais quieta, quase tímida, que aparece quando você está sozinho, calmo, longe das pressões. Uma voz que pergunta: e se não for verdade o que disseram sobre mim? Essa pergunta abre espaço. Espaço para questionar o código. Espaço para lembrar que você não é obrigado a continuar obedecendo leis que não escreveu. E sim, isso causa desconforto, porque abandonar essas vozes é como deixar um velho abrigo, ainda que desconfortável. É como dizer adeus a um guarda-chuva furado no meio da tempestade, com medo de que, sem ele, fique ainda mais molhado. Mas não vai. O silêncio que surge quando essas vozes perdem força é, aos poucos, preenchido por você mesmo, pela sua verdade. Não a que foi ensinada, mas a que você começa a sentir no corpo, nas escolhas, nas pequenas rebeldias diárias. Dizer não a algo que você sempre disse sim. Ficar em silêncio quando querem sua opinião e você não quer dar. Permitir-se errar sem pedir desculpas por existir. Cada gesto assim enfraquece um pouco o juiz e fortalece você.
Talvez agora você comece a perceber que está mais atento a essas vozes, que elas surgem, mas não te arrastam tanto, que você consegue ver que são velhas conhecidas, não oráculos, e com isso o autojulgamento começa a perder o brilho. Ele não some, mas não domina. Ele aparece, sim, mas você o reconhece. Você diz: "Ah, é você de novo? Achei que já tinha te superado." E ele responde: "Não, mas agora sei que você me vê." Essa consciência já é metade do caminho. Eu lembro de quando percebi que carregava a frase "homem não chora" como uma sentença oculta, nunca dita diretamente a mim, mas presente em olhares, piadas, reações. E por isso eu segurava tudo, até o dia em que chorei sozinho, sem vergonha, e percebi que não desmoronei. Ao contrário, me reconstruí ali. Você também vai se reconstruir, peça por peça, não do zero, mas a partir do que é seu, só seu. E quando fizer isso, vai começar a viver não para evitar falhas, mas para explorar sua presença no mundo, sem se encolher, sem se julgar o tempo todo, sem se dobrar por vozes que não te conhecem de verdade. Porque no fim das contas, a única voz que vai com você até o último dia é a sua. Você acorda num dia comum. O sol atravessa a cortina, o celular vibra com notificações, e antes mesmo de escovar os dentes, já sente algo diferente. Uma calma leve, quase imperceptível, que se infiltra entre os pensamentos. Um tipo de trégua. Não foi planejado. Não foi um marco. Não houve uma decisão clara. Mas algo dentro de você, silenciosamente, parece ter pedido: "Chega, vamos parar com isso hoje." E, surpreendentemente, esse pedido foi atendido. Você não se julga por estar cansado. Não se apressa por não ter começado o dia com produtividade. Apenas respira. E pela primeira vez em muito tempo, essa respiração parece suficiente. É estranho, porque você está acostumado com outra rotina interna, a dos ataques silenciosos. O scanner mental que já começa a analisar tudo o que você ainda não fez, os erros que cometeu, os atrasos acumulados. Mas hoje, esse scanner está desligado, ou pelo menos mais lento, e com isso vem o susto. Porque você não sabe muito bem como viver sem essa cobrança constante. Parece faltar algo, como se estivesse leve demais, como se, em vez de uma mochila nas costas, tivesse só uma camiseta de algodão. Eu conheço essa sensação. Me lembro da primeira manhã em que não me odiei por estar exausto. Apenas aceitei. Me deitei de novo por mais meia hora, e aquilo não me destruiu. Na verdade, me salvou um pouco. Você começa a descobrir que a trégua não vem com fogos de artifício. Ela não anuncia a chegada com grandiosidade. Ela se infiltra, quase tímida, num gesto gentil, num pensamento não agressivo, numa aceitação inesperada. E essa trégua tem efeitos. Você passa o café com mais presença, toma banho sentindo a água, escuta seu corpo pedindo comida e atende. Não com culpa nem com pressa, apenas atende. E é nesse estado mais calmo que você percebe que muitas vezes o autojulgamento é uma defesa. Uma forma de tentar se controlar, de evitar críticas externas antecipando-as por dentro. Você se julga antes que o mundo julgue, na esperança de parecer mais preparado. Mas hoje, você não precisa disso, porque não está tentando se proteger, está apenas vivendo. Você começa a observar seus pensamentos de outro jeito. Eles ainda surgem. Você devia estar produzindo mais. Isso não é suficiente. Você vai se arrepender depois, mas hoje você os vê como bolhas que sobem e estouram no ar. Você não precisa acreditar em todos eles. Você pode deixá-los passar. É como se, por um dia, você fosse o dono da própria mente. Como se tivesse voltado ao centro do palco, depois de anos assistindo à peça de trás da coxia. Essa trégua não resolve tudo. Ela não apaga os hábitos antigos, mas ela mostra que outra forma de viver é possível. Ela dá um gostinho, um vislumbre, um "e se?". E mesmo que seja breve, essa pausa te transforma, porque agora você sabe que pode pedir essa trégua outras vezes. Que ela não depende de tudo estar perfeito, que ela não exige aprovação externa. Ela só exige que você esteja disposto a dizer de dentro: hoje não.
Hoje não vou me punir por ter errado. Hoje não vou rever mentalmente aquela conversa. Hoje não vou exigir de mim mais do que posso dar. E acredite, isso é coragem. Em um mundo que te ensina a se cobrar sempre, descansar é revolucionário. Eu tive medo da primeira vez que disse a mim mesmo: você não precisa resolver tudo agora. Parecia irresponsável, mas depois entendi que era apenas humano. Você também está redescobrindo isso. Talvez hoje não tenha sido um dia extraordinário, nenhuma grande conquista, nada digno de redes sociais, mas houve paz. E isso, às vezes, é tudo o que você precisava. Você conseguiu se acolher, ainda que só por algumas horas, e nesse acolhimento, você se reaproximou de algo essencial. Algo que estava escondido atrás da urgência, da culpa, da comparação constante. Você mesmo. Não o você editado, controlado, disfarçado, mas o você real. Esse que acorda com remela nos olhos, que se atrapalha com horários, que às vezes esquece o que ia dizer e que ainda assim tem valor. É curioso como um simples gesto interno pode mudar tanta coisa. A trégua começa como um sussurro, mas vai se espalhando como brisa, e sem perceber você fala com mais doçura, anda com mais leveza, escuta com mais presença, e não porque virou uma versão zen e perfeita de si mesmo, mas porque decidiu não brigar com a versão que já é. Isso é o começo da compaixão real. E amanhã? Bom, talvez o auto-julgamento volte com tudo, talvez o scanner mental ligue antes mesmo do alarme tocar. Mas agora você conhece um caminho de volta, e ele começa com uma simples frase: hoje, não. Aos poucos, você vai se dando conta de que o auto-julgamento tem uma assinatura. Ele chega com um certo tom, uma urgência, uma rigidez. E com mais clareza agora, você começa a distinguir quando é ele falando e quando é você. É um pouco como notar que certas roupas não te servem mais. Você até tenta usá-las por hábito, mas percebe que estão apertadas em lugares estranhos, desconfortáveis de um jeito que você não quer mais tolerar. Então, quando o velho julgamento aparece, dizendo que você está atrasado, ou que decepcionou alguém, ou que devia ter feito mais, você já não aceita tão facilmente. Você hesita, e nessa hesitação existe espaço para algo novo. Você pode fazer perguntas. De onde isso veio? Essa cobrança faz sentido ou é só uma repetição antiga? Se fosse um amigo meu no meu lugar, eu diria isso a ele? Essas perguntas são pequenas, mas têm o poder de desmontar padrões que pareciam eternos. Elas fazem com que o automático perca força. E quanto mais você questiona, mais percebe que está aprendendo a pensar por si mesmo, de verdade. Eu lembro da primeira vez que parei no meio de um julgamento interno e disse em voz baixa: "Peraí, isso não é meu." Foi libertador. E assustador também, porque significava que, se não era meu, eu teria que decidir o que fazer com isso. Você também sente isso. Um tipo de maturidade emocional começando a emergir, feita não de rigidez, mas de consciência. E ela te permite reescrever o modo como você reage a si mesmo. Porque sim, ainda surgem os erros. Você ainda esquece coisas, ainda sente inveja, ainda responde mal quando está cansado. Mas agora existe uma distância saudável entre esses comportamentos e a ideia de que isso define quem você é. Você começa a perceber que errar não te torna indigno, que falhar não é o mesmo que fracassar, que sentir tristeza não significa estar quebrado. É uma mudança sutil, mas poderosa. Você passa a ver seus momentos frágeis como partes humanas, não como provas contra você. E esse olhar mais gentil tem efeitos práticos. Você dorme melhor, come com mais atenção, trabalha com menos rigidez. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo essencial mudou por dentro. Você aprendeu a se escutar, e essa escuta começa a ganhar volume. Agora, quando algo dá errado, sua primeira reação não é mais se xingar mentalmente. É respirar, observar, perguntar e às vezes rir de si mesmo. Porque há algo profundamente curativo no humor leve, na capacidade de rir da própria mente sem se machucar. Eu aprendi que uma das formas mais potentes de suavizar o auto-julgamento é o riso.
Não o sarcástico, mas o que nasce do reconhecimento amoroso de que estamos todos tentando, de formas desajeitadas, viver algo bonito. Você, inclusive. E talvez esse seja um dos aprendizados mais importantes dessa jornada. Perceber que sua tentativa já tem valor, mesmo quando não dá certo, mesmo quando não é bonita, mesmo quando ninguém vê. A tentativa sincera de viver com mais presença, com mais compaixão, com mais verdade, ela já é por si só um sinal de que você está no caminho. E esse caminho não é linear. Tem dias em que você avança 2 passos, recua 3. Outros em que parece estacionar. Mas mesmo assim, algo em você continua. Porque agora você viu o que existe do outro lado da cobrança constante. Existe calma. Existe leveza. Existe espaço para ser. E quando você experimenta isso, mesmo que só por um momento, seu corpo grava. Ele lembra. Ele deseja voltar. É por isso que, cada vez mais, você começa a proteger esses momentos de presença com mais firmeza. Você diz não com mais clareza. Você escolhe melhor suas batalhas. Você deixa ir o que antes segurava por medo. Isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. E com essa sabedoria, você se torna alguém mais confiável para si mesmo. Alguém com quem é mais fácil conviver, internamente. As cobranças não somem, mas você sabe que não precisa obedecer. As vozes não silenciam, mas você sabe que pode baixar o volume. Os julgamentos surgem, mas agora você tem outro recurso, a escuta. Escutar-se é um dos atos mais revolucionários que você pode praticar, e ao mesmo tempo, um dos mais sutis. Porque escutar-se não é seguir qualquer impulso, é olhar com atenção, sem censura. É perguntar ao corpo, às emoções, ao que vibra silenciosamente em você, o que está vivo ali. E nesse gesto, você vai se resgatando, não como alguém que precisa ser consertado, mas como alguém que estava apenas esquecido embaixo de tantas exigências. Agora você começa a lembrar de si, e só isso, já é libertador. Você está numa conversa casual, nada demais. Um encontro de trabalho, talvez, ou um bate-papo num café. As palavras vão e vêm, mas de repente você se percebe calado. Não porque não tenha algo a dizer, mas porque por dentro algo diz que você não deveria. Melhor ficar quieto. Você vai falar besteira. E se acharem que você é burro? Essas frases não são novas, você já as ouviu antes. Mas agora, com mais consciência, você as reconhece chegando. E pela primeira vez em muito tempo, em vez de apenas obedecer, você observa. É como assistir a uma peça encenada pela sua mente, um velho roteiro, os mesmos personagens, a mesma crítica interna. E nessa pausa, você se dá conta, nem tudo o que sua mente diz merece sua confiança. Você começa a experimentar o que é viver sem acatar automaticamente o que pensa. Parece paradoxal, mas é libertador, porque até então você confundia pensamento com verdade. Achava que, só porque pensou, era real. Só porque julgou estava certo. Mas não está. O julgamento interno é rápido, mas nem sempre é sábio. Ele reage, não contempla. Ele resume, não investiga. Ele protege, mas para isso, constrói muros onde você precisa de pontes. Eu me lembro de um dia em que fui apresentar uma ideia num grupo novo. Antes de falar, ouvi meu velho crítico interno dizer: "Você não é a pessoa certa para isso. Eles vão perceber." Mas mesmo assim, eu falei. E ninguém me desmontou, ninguém riu. Na verdade, alguns concordaram. E naquele instante eu percebi que o julgamento interno não tinha base. Era só reflexo de uma insegurança antiga. Você já viveu isso também, em pequenas ou grandes situações. Aquele momento em que, mesmo com medo, você fez, e deu certo. Ou ao menos não deu tão errado quanto imaginava. E aos poucos, essa memória começa a se acumular. Cada vez que você se permite ser, mesmo sob o olhar interno severo, algo em você se fortalece. É como se você estivesse construindo outra parte sua, o observador gentil. Esse observador não briga com os pensamentos ruins. Ele não os nega, ele apenas os vê e escolhe não reagir.
Ele se senta com eles, como quem ouve uma criança zangada falando sem parar. Ele não tenta consertar nada de imediato, só fica ali, presente. E é essa presença que muda tudo, porque o auto-julgamento se alimenta da pressa, da falta de pausa, da ausência de reflexão. Ele precisa do piloto automático. Mas você agora está aprendendo a pilotar com consciência. Você se permite hesitar, você se permite falhar, você se permite existir com complexidade, e com isso surge uma nova possibilidade. Você começa a experimentar segurança emocional. Segurança não no sentido de controle total, mas no sentido de saber que aconteça o que acontecer, você não será seu próprio inimigo. Você se tornará alguém confiável para si mesmo, e isso muda a forma como você lida com o mundo. Porque quando você não está em guerra interna, pode se abrir com mais naturalidade, pode ouvir os outros sem tanto medo, pode se expressar sem calcular cada palavra. Não é que você vai se tornar um ser iluminado, imune a críticas, longe disso. Mas você começa a notar que as críticas dos outros já não te destroem como antes, porque você não está mais dobrado pelas suas próprias. Você está ereto, inteiro, ainda vulnerável, mas com raízes. E isso transparece. As pessoas percebem quando alguém está em paz consigo. Não é uma coisa que se diga, é algo que se sente. Um jeito de falar com mais suavidade, de reagir com mais paciência, de rir de si mesmo sem autodepreciação. Você, agora, começa a se tornar essa pessoa, ainda tropeçando, claro, ainda tendo dias ruins, mas com uma diferença essencial. Você não se esmaga mais por causa disso. Se antes um erro pequeno era motivo para uma sessão interna de críticas implacáveis, agora você consegue ver. Foi só um erro. E seguir. E esse seguir, sem se punir, é uma forma profunda de liberdade. Eu nunca esqueço de um dia banal. Estava lavando louça, ouvindo música, quando me dei conta de que não estava me criticando por nada naquele momento. Não havia nenhuma voz dizendo que eu devia estar fazendo algo mais produtivo. Era só eu, a água morna, a espuma, a música e a estranha, maravilhosa sensação de estar em paz. Você também viveu momentos assim, mesmo que curtos, mesmo que raros, e agora, ao lembrar deles, você pode usá-los como farol. Eles te mostram o que é possível, porque o caminho não é sobre nunca se julgar, mas sobre escolher não obedecer ao julgamento cego. Você não é sua falha, você não é sua pressa, você não é sua ansiedade. Você é quem observa tudo isso, e mesmo assim, continua aqui, tentando, presente. E no fundo, isso é tudo o que importa. Você está andando pela rua. O sol faz sombra entre as árvores, o vento toca seu rosto. Nada demais acontece, mas você sente. Algo mudou. Há uma leveza em simplesmente caminhar, como se o mundo não estivesse mais sobre seus ombros. Talvez seja difícil explicar, mas você já não se odeia por estar cansado. Já não se castiga por não ser a melhor versão de si mesmo o tempo todo. E esse tipo de liberdade, mesmo sutil, tem um gosto bom, quase como uma fruta madura no ponto certo. Nem antes nem depois. Claro, você ainda escorrega, ainda se compara, ainda acha que os outros estão mais avançados, mas algo mudou na forma como você reage a isso. Não há mais urgência, não há mais desespero, apenas a consciência de que você é diferente. E isso é suficiente. Você não precisa correr a mesma corrida que os outros, porque você já entendeu que está num caminho só seu, que algumas flores em você vão desabrochar tarde. E tudo bem. Essa compreensão de que você tem seu próprio ritmo é uma espécie de ternura, um reencontro com a sua humanidade mais simples. E aos poucos, isso vai mudando como você se trata. Você começa a fazer escolhas mais suaves, começa a dizer não com mais naturalidade sem culpa. Começa a descansar antes do colapso. Começa a se permitir fazer algo só porque gosta, não porque vai render algo. E isso, no mundo de hoje, é quase revolucionário. Eu sei como é. Já me peguei, muitas vezes, tentando justificar minhas pausas, como se precisasse provar que elas eram merecidas. Até que um dia percebi: o descanso não precisa ser merecido. Ele é necessário. E ponto.
Você também entende isso agora, e por isso seus dias começam a ter mais respiros. Você observa o céu por alguns segundos a mais, bebe água com intenção, escuta uma música até o fim sem tocar a tela. Coisas pequenas, mas que fazem com que a vida pareça mais sua. E o mais bonito é que, com essa suavidade, você também começa a se aproximar dos outros de um jeito diferente. Porque quando o auto-julgamento diminui, sobra mais espaço para a empatia. Você percebe quando alguém está se cobrando demais. E em vez de se irritar, você acolhe. Porque já esteve ali. Ainda está, às vezes. Mas agora entende que o caminho não é empurrar, e sim sentar junto. Você aprende a ouvir sem querer consertar. Aprende a abraçar sem dar conselhos. Aprende que, muitas vezes, só estar presente já é o bastante. E com isso, seus relacionamentos mudam. Você cria conexões menos performáticas, menos baseadas em provar algo, mais baseadas em simplesmente ser. E isso tem um poder transformador. Porque veja bem, as pessoas não se curam sozinhas. Elas se curam nos encontros, nos olhares, nos gestos simples. E agora, você tem mais recursos para oferecer isso, porque se oferece isso a si mesmo. Você começa a ser um espaço seguro para você e para os outros. Isso não te torna perfeito, longe disso. Ainda há impaciência, ainda há dias cinzas. Mas mesmo nesses dias, há mais compaixão. E compaixão muda tudo, porque ela não diz, você está errado. Ela diz, você está sofrendo. E está tudo bem sentir isso. E com essa nova lente, você começa a olhar para seu passado com mais gentileza também. Lembra das vezes em que se cobrou até não aguentar? Agora você entende que naquela época era o que você sabia fazer. Era uma tentativa, ainda que confusa, de manter algum controle. E isso também merece cuidado. Você para de brigar com suas versões antigas, começa a honrá-las, não porque foram perfeitas, mas porque fizeram o possível com o que tinham. E isso alivia. Você não precisa mais ficar revisitando suas decisões com raiva. Pode visitá-las com ternura, como quem olha para um velho amigo meio desajeitado, mas cheio de boas intenções. Eu tive essa conversa comigo um dia. Sentei em silêncio e disse, obrigado por tentar mesmo quando tudo era confuso. Obrigado por não desistir mesmo quando parecia mais fácil sumir. Você também pode fazer isso. Pode agradecer a si mesmo por tudo que segurou até aqui. Pela resistência, pela coragem silenciosa, pelas noites em que não contou para ninguém, mas continuou. E isso não é pouca coisa, porque agora você entende que crescer não é se tornar alguém novo, é se tornar cada vez mais quem você já é. E você está ficando bom nisso. Tem dias em que tudo parece voltar ao início. Você acorda e a primeira coisa que sente é aquela familiar sensação de inadequação, como se tivesse feito algo errado só por existir. O ar pesa, os pensamentos aceleram. Parece que toda a evolução desapareceu de uma hora para outra. Mas dessa vez você não entra em pânico. Você reconhece o território. Já esteve aqui antes. E mesmo que não goste, agora sabe como se mover nele. Você respira fundo, como quem diz, ok, eu conheço esse lugar, mas não preciso morar aqui. É nesses dias que a prática da autocompaixão mostra seu verdadeiro valor. Porque é fácil ser gentil consigo mesmo quando tudo vai bem. Difícil mesmo é manter essa gentileza quando você se sente uma bagunça. E ainda assim, você tenta. Você não precisa fingir que está tudo bem, nem dizer frases positivas no espelho. Às vezes, basta colocar a mão no próprio peito e dizer, eu sei, está difícil, mas estou aqui. Essa simples frase, estou aqui, tem uma força absurda, porque durante muito tempo você aprendeu a se abandonar nos momentos difíceis, a se criticar, a se calar, a endurecer. Agora, você começa a ficar, mesmo quando está tudo confuso, mesmo quando parece não haver saída. E com isso, algo profundo começa a acontecer. Você se torna seu próprio lugar seguro. Você deixa de esperar que o mundo externo valide seu valor. Você aprende a fazer isso por dentro. E isso é transformador, porque ninguém pode tirar isso de você.
Nos dias mais duros, essa prática é quase um sussurro, um gesto discreto. Mas você percebe o efeito. Antes, um erro derrubava seu dia inteiro. Agora, você consegue errar e seguir. Antes, um olhar de reprovação acabava com sua autoestima. Agora você percebe que aquilo fala mais sobre o outro do que sobre você. Essa mudança não é barulhenta, é interna, é silenciosa, mas poderosa. Você percebe que está, aos poucos, confiando mais em si mesmo. E essa confiança não vem da ideia de que você é perfeito. Vem do fato de que você se comprometeu a se escutar, a se tratar com mais respeito, a não se abandonar, mesmo nos momentos feios. Eu lembro de um dia em que tudo deu errado. Discussão no trabalho, problemas em casa, e ainda deixei queimar o arroz. Antigamente isso bastaria para eu me afundar num mar de autocríticas, mas naquele dia eu só sentei, respirei e disse: hoje não deu, mas eu não vou me machucar por causa disso. E não machuquei. Você também está aprendendo isso, a honrar seus limites, a acolher seus fracassos, a celebrar suas pequenas vitórias, mesmo quando ninguém vê, porque agora você não espera mais reconhecimento para se permitir existir em paz. Você reconhece a si mesmo, e isso muda até sua postura física. Você caminha com mais calma, respira mais profundamente, sente o corpo de um jeito diferente, porque ele não é mais só um veículo que você exige performance, é um lugar onde você habita. E habitar a si mesmo com presença é uma das maiores formas de cura. Você começa a reparar em coisas que antes passavam batido, a textura da sua pele, o jeito como seus ombros reagem ao estresse, o sabor real da comida quando come devagar. E de repente, o presente se torna mais interessante que o passado ou o futuro. Não sempre, mas com mais frequência. E isso é progresso. Porque viver no presente não é um estado permanente, é uma prática, um exercício, uma escolha diária. Você está ficando bom em fazer essas escolhas. E por isso começa a cuidar melhor do que consome. Não só comida, mas palavras, imagens, conversas. Você percebe que tudo que entra em você deixa um rastro e começa a selecionar com mais carinho. Você vê que não precisa estar em todos os debates, nem responder todas as provocações, nem vencer todas as discussões internas, porque agora sua paz tem mais valor do que ter razão. Isso não é fuga, é sabedoria. Você aprendeu que nem tudo precisa ser processado na hora, que algumas coisas se dissolvem no tempo e que, às vezes, silenciar é a resposta mais poderosa. Você já não precisa provar tanto, e esse deixar de provar, talvez seja o sinal mais claro de que o autojulgamento está enfim se calando. Não porque desapareceu, mas porque você não o alimenta mais. Você tem se nutrido de outra coisa: paciência, presença, perdão. E isso está te transformando, de forma lenta, irregular, humana, mas real. E por mais que às vezes pareça que não está acontecendo, basta olhar para trás. Você já não é quem era no início dessa jornada. E mais importante, está mais perto de quem sempre foi. Você acorda mais uma vez, mas hoje algo é diferente. O espelho, que antes era um tribunal silencioso, agora é apenas um espelho. O reflexo que retorna não vem com acusações. Vem com familiaridade, com aceitação. Você se encara e não vê perfeição, não vê um herói ou um fracasso. Vê alguém, um alguém inteiro, mesmo com rachaduras. E isso já é muito. Seu corpo não mudou tanto. Sua vida talvez esteja cheia de pendências, mas por dentro há um espaço novo, uma espécie de silêncio amistoso. Não é ausência de pensamentos, é ausência de briga constante. Você já não se ataca tanto, já não se exige explicações para tudo o tempo todo. Esse silêncio não te entorpece, pelo contrário, ele amplia. Você começa a notar as pessoas ao seu redor de outra forma. Com menos julgamento, menos ansiedade. Você não tenta mais adivinhar o que elas estão pensando sobre você, porque agora você sabe o que você pensa sobre si mesmo, e isso é o que mais importa. Há uma tranquilidade inesperada nisso.
como se você tivesse desistido de lutar batalhas que nunca foram suas, como se, finalmente, pudesse respirar sem precisar se justificar. E, ao mesmo tempo, algo curioso acontece. Com menos auto-julgamento, sua capacidade de aprender aumenta, porque agora você não interpreta erros como falhas morais, mas como dados, feedbacks, experiências. Você não se sente um lixo quando erra, sente apenas que há algo para entender ali, e isso te torna mais leve, mais criativo, mais livre. Você deixa de ser um juiz e passa a ser um curioso. Começa a perguntar mais, ouvir mais, experimentar mais. E o mais impressionante, sem tanto medo de falhar, porque falhar já não dói tanto. E sem essa dor crônica, o mundo se abre de novo. Você tenta cozinhar uma receita nova, manda uma mensagem que antes hesitava, se inscreve num curso sem saber se vai terminar. E está tudo bem, porque agora o resultado não define seu valor. Eu vivi isso numa situação pequena, mas simbólica. Fui cantar num karaokê. Antigamente jamais faria isso. O risco de pagar mico era insuportável. Mas naquele dia, algo em mim disse: e se você só quiser se divertir? E fui. E cantei mal. E ri. E foi libertador. Você também já se deu essa permissão, mesmo que só uma vez. E pode repetir. Porque agora você sabe que viver não é uma performance, é uma prática de estar presente, de sentir, de falhar, de recomeçar, sem tantos discursos internos, sem tantos processos judiciais invisíveis. Você não é mais o réu da sua própria vida. Aliás, talvez agora você perceba que nunca deveria ter sido, que aquele tribunal dentro da cabeça era construído com leis alheias, vozes do passado, comparações irreais, e é bonito ver que você está aos poucos derrubando essas paredes, não com raiva, com compaixão. Você não está em guerra contra o auto-julgamento, você está apenas escolhendo um caminho novo, um caminho onde a consciência tem mais espaço do que a punição, onde o erro vira aprendizado e não sentença, e isso, de algum jeito, te faz florescer. As pessoas talvez nem saibam nomear, mas sentem. Sentem quando você está mais inteiro, mais centrado, mais à vontade em si mesmo. É um tipo de energia que não se finge, e é esse estado que agora começa a ser seu chão. Claro, o velho crítico ainda aparece, em dias de cansaço, em noites mal dormidas, em conversas difíceis. Ele sussurra como sempre fez, mas agora você sabe que ele não é a verdade. É só uma parte sua, uma parte que precisa de cuidado, não de comando. E você oferece isso. Cuidado, não como tarefa, como escolha. Você oferece paciência quando a pressa pede respostas. Oferece presença quando o medo tenta fugir. Oferece descanso quando a cobrança quer mais uma entrega. E essa oferta, no fim das contas, é um ato de amor. Um amor que começa em você e, inevitavelmente, transborda. Porque quando você se trata melhor o mundo. Fica menos reativo, mais tolerante, mais interessado. E tudo isso, toda essa jornada, não te transforma em alguém novo, mas em alguém que enfim pode respirar na própria pele. Você está voltando para casa. Não uma casa externa, mas a sua casa interna. Aquela que ficou escondida por tanto tempo sob escombros de crítica, exigência, comparação. Ela está ali, intacta, esperando sua volta. E agora você está abrindo a porta, com calma, com gentileza, com olhos que já não buscam perfeição, apenas verdade. A casa agora tem luz. Você entra e percebe que nada precisava ser reconstruído do zero, só precisava ser limpo, arejado, aceito. Ela sempre esteve ali, esperando que você parasse de correr atrás de versões idealizadas para finalmente pousar em si. Você caminha por dentro de si mesmo com uma naturalidade nova. E não é porque resolveu todos os seus dilemas. É porque agora você permite que eles existam, sem que se tornem monstros. Você aprendeu a ouvir suas angústias sem se confundir com elas. A identificar sua tristeza sem deixá-la te engolir. A olhar para a ansiedade como um visitante temporário, não um invasor permanente. Isso não é mágica.
É prática. E você tem praticado. Você sabe os sinais. Quando seu corpo enrijece, quando seu estômago pesa, quando as palavras duras começam a formar fila na sua mente, e em vez de abrir espaço para elas sem filtro, você respira, questiona, escolhe. Escolhe o silêncio, às vezes. Outras vezes, escolhe falar. Mas sempre com mais consciência, com mais respeito por si. Porque agora você entende. Cada escolha é uma forma de dizer eu me vejo. E você tem se visto cada vez mais. Isso não te impede de sentir dor. Aliás, talvez agora você sinta mais, porque não está mais anestesiado. Mas é uma dor diferente. Ela não assusta tanto porque vem acompanhada de presença. E essa presença faz toda a diferença. Você aprendeu a estar com o que sente, sem precisar resolver tudo imediatamente, sem precisar entender tudo. Às vezes, você só senta e sente, sem julgamentos, como quem segura a própria mão. Eu já fiz isso muitas vezes. Sentei na beira da cama com a mente agitada e, ao invés de tentar melhorar, só disse para mim mesmo: vamos ficar aqui, juntos, mesmo sem saber como resolver. E aos poucos a paz veio. Você também está vivendo isso. É como se tivesse parado de exigir explicações e começado a oferecer acolhimento. E essa troca muda tudo, porque no fundo é disso que você sempre precisou. Alguém que ficasse. E agora esse alguém é você. E veja só, ao fazer isso por si mesmo, você permite que os outros façam o mesmo. Você começa a mostrar que é possível existir sem precisar se consertar o tempo todo, que é possível falhar, aprender, recomeçar, sem humilhação, sem vergonha, sem abandono interno. Você se torna exemplo, não por ser perfeito, mas por ser inteiro, por ser honesto, por ser humano. E ser humano, nesse mundo apressado e exigente, virou ato de resistência. Você resiste ao ideal de produtividade absoluta, ao culto da perfeição, à comparação constante. Não porque não sente tudo isso, mas porque escolhe algo diferente. Você escolhe a presença, a lentidão, a verdade, e essa escolha reverbera nos seus hábitos, nas suas conversas, no seu olhar. De repente você não precisa mais fingir, nem correr, nem provar. Você pode só ser. E ser, com tudo o que isso inclui, as incertezas, as falhas, os recomeços, é finalmente suficiente. Você termina o dia sem precisar justificar sua existência. E isso é uma paz que não tem preço. É a paz de quem se encontrou, ou, melhor dizendo, de quem parou de se perder de si mesmo. Claro, ainda existem dias difíceis, ainda tem vozes internas que tentam voltar. Mas agora você tem ferramentas, tem escolhas, tem consciência. E mais importante, tem compaixão. Você se tornou o lugar onde pode descansar, onde pode voltar, onde pode ser verdadeiro. E esse lugar, essa casa interna, não depende de ninguém. Não precisa ser validado, porque ele foi construído com algo que ninguém pode tirar, sua presença consigo mesmo. E é aí que o auto-julgamento finalmente se cala. Não porque desapareceu, mas porque não encontra mais eco. Você não o alimenta com medo, com raiva, com culpa. Você o observa, o entende e segue. Com leveza. Você seguiu. E isso por si só já é o começo de tudo. Agora que a jornada chegou ao fim, você pode repousar os ombros, deixar que o corpo se acomode. O silêncio aqui é macio, como uma rede num fim de tarde. Nada mais precisa ser feito agora. Só estar. As palavras já disseram o que precisavam dizer, e tudo o que não foi dito também está aqui pairando com leveza no ar entre cada pausa, cada respiração. Você caminhou por dentro de si mesmo, e isso é sagrado. Então agora, não apresse a volta. Não se preocupe em guardar tudo o que ouviu. Deixe que apenas o essencial permaneça, e o essencial sempre sabe como ficar. Feche os olhos se quiser. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Isso é vida, isso é simples, isso é bastante. Que você possa dormir tranquilo esta noite. Ou, se for dia, que encontre um momento para se recolher um pouco mesmo com os olhos abertos.
Há descanso possível mesmo no meio da rotina, se você lembrar que não precisa se vencer para ser valioso. Você já é suficiente, já é inteiro, mesmo quando sente que não está. Que esse seja seu lembrete suave, sempre que o julgamento quiser voltar. Você pode escolher o caminho da gentileza, e pode fazer isso quantas vezes quiser, porque no fundo você já sabe o caminho de volta para casa. Agora deixe que o silêncio cuide de você um pouco.